Abra sua Bíblia em Hebreus 6:10. Cutuca o seu irmão e fala: vai valer a pena. Eu sei que tem algumas coisas na sua vida que já tem valido a pena, amém? Mas tem outras que nós ainda vamos passar, que nós ainda vamos sofrer, mas não tem jeito. Nós temos alma, nós temos emoções, a gente sofre, mas a gente sabe que não tem jeito, que lá na frente vai dar tudo certo, não tem jeito, porque já está escrito por Deus, amém? O que diz na sua Bíblia aí? Porque Deus, Hebreus 6:10. Capítulo 6, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: porque Deus não é injusto, diga injusto, para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor, para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos e ainda servis. Aleluia. Irmãos, eu amo essa palavra. Ou seja, Deus, Ele não se esquece de cada detalhe. Jesus fala: seja um copo d'água dado para um pequenino, um abraço, qualquer coisa que você faz para uma pessoa, em nome de Jesus, Deus leva muito em conta. Certa vez Jesus disse que, pediu tempo que Ele separaria os bodes das ovelhas, e muitos naquele dia Jesus diria: vinde benditos do meu Pai, porque quando eu tive fome, me deste de comer, quando eu tive sede, deste de beber, tive frio, me agasalhaste, quando estive enfermo, foste me visitar, estive preso. Não é estranho falar estive preso, um filho de Deus? Muita gente é preso pelo Evangelho. É assim, países, como se diz, de origem muçulmana, onde tem perseguições cristãs, tudo, o pessoal lá é preso por causa do Evangelho. E muitas vezes, Jesus fala: eu estive preso e fostes me ver. Mas às vezes existem pessoas, que foram presas, e muitas vezes existem evangélicos, irmãos, pessoas que vão lá visitar, dar uma palavra, e muitas pessoas se convertem lá, amém? Amém. Se alguém que vive, diga amém. Amém. Glória a Deus. E aí Jesus fala assim, não é interessante? Eu vou fazer uma associação. Certa vez havia um homem chamado Saulo, diga Saulo, e ele estava perseguindo os crentes. Aí ele indo a cavalo para Damasco, de repente ele viu uma luz, uma voz saiu dessa luz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo poderia falar: mas Jesus, perseguiram você? Não, estou perseguindo os crentes. Nós expressamos Cristo. Quem te persegue, meu irmão, está frito, porque persegue a Cristo. Amém. Isso é só para iniciar. Então tá bom, então tem essa analogia que eu fiz de Paulo aqui. Por um outro lado, Jesus fala: tive fome e deste de comer. Não é que você vai lá e está vendo Jesus com fome e dá de comer na boca dele, mas pequeninos que Deus coloca no teu caminho, você tem alimentado espiritualmente, naturalmente, agasalhado, tirado do bolso, abraçado, pregado, evangelizado, amado. Jesus fala: a esse que tens feito, vocês têm feito a mim. Diga aleluia. Aleluia. E aí vem esse versículo, agora você vai entender. Então Deus não é injusto. Irmão, pode ser o menor dos detalhes. Talvez um dia você vai chegar diante de Deus e Deus vai falar: Flávio, lembra aquele dia? Que dia, Senhor? A gente havia esquecido aqui na terra, quantas coisas nós não esquecemos, principalmente os homens, esquecemos tanta coisa. Mas Deus não esquece. Uma coisa Deus esquece, Ele diz que Ele não se lembra mais. Pecados confessados e arrependidos, Deus joga no mar do esquecimento. Amém. Mas as obras que muitas vezes o ser humano esquece, por exemplo, vamos lá, então, como é seu nome? Robert. Então eu conheço o Robert e de repente o Robert faz algo para mim bom, e tal. Só que de repente eu conheço o Leandro e eu começo a andar com o Leandro, eu esqueço do Robert, e de repente nós vamos nos afastando, e um dia acontece alguma coisa entre nós e eu me volto contra ele. Quantas vezes nós não esquecemos o que as pessoas fazem por nós? Então não é verdade? Mas a palavra de Deus fala que Deus, Ele não é injusto. Pelo contrário, Deus é justo. Deus sabe de cada coisa que você faz pelo nome dEle. E você acha que vai ficar barato? Não. Deus compra a nossa briga. Deus comprou a briga de Davi. Davi estava diante de um gigante lá. Deus era com Davi.
José foi vendido como escravo, estava num lindo palácio, mas não podia desfrutar de nada, ele era escravo, ele estava sofrendo aflição, mas Deus era com ele. Aleluia. Moisés estava no mar, diante do mar, o mar fechado, tempestades vindo, faraó vindo com carruagens, né, tudo contra, mas Deus era com Moisés. Eu ouvi 5 amém, diga amém. Amém. Então Deus, ele não é injusto para se esquecer da vossa obra. Ele não falou da minha obra, Deus não falou da minha obra, Deus falou da vossa. O que é vossa? Nós, vós, eles, segunda pessoa do é ou não, irmãos? Ou seja, Deus não se esquece daquilo que nós realizamos pelo nome dele. E eu vou dizer algo para você: Deus vai te honrar, irmão. Creia nisso, né? Eu ia te falar, né, Fábio? Aos 45 do segundo tempo, Deus sempre faz algo. Deus, a gente está junto. Eu dou risada porque Deus é demais. Deus prepara tudo. Parece que vai dar errado, né? Você olha só o deserto, mas Deus cria mananciais no meio do deserto. Portas onde não há portas e janelas onde não há janelas. Amém? Mas o que nós precisamos entender? A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos vasos de barro. Amém? Vasos para honra. E precisamos entender o quê? Que Deus está trabalhando para primeiro quebrar o vaso, para que a glória que está dentro do vaso seja manifesta e toque quem está à sua volta. Amém? Amém. Uma coisa que também precisamos entender: cada vaso é único, irmão, como uma obra de arte. Por mais habilidade que o oleiro possua, ele jamais fará 2 vasos iguais. Cada vaso é montado individualmente. Você tem uma característica peculiar, particular, específica. Deus te desenhou, ninguém é igual a você. Pode ser parecido, pode lembrar, pode ter os trejeitos, mas você é único e única. Amém? Amém. Ou seja, eu vou usar aquela palavrinha que se perdeu o valor no nosso meio. Você é especial. Está vendo como nem nós damos valor a isso? Sabe o que é ser especial? Você é importante para Deus. Você não é qualquer um, qualquer uma. Isso foi demonstrado na cruz. Deus deu o que ele tinha de melhor, né? Então o barro com que é feito o vaso é específico para isso. O material que Deus usou, né? O material que Deus usou no Leandro não foi o mesmo que eu. Eu vim de uma família, ele veio de outra, porque cada um tem uma particularidade. Todos somos filhos de Deus, mas cada um, Deus usou um tipo de material. Deus usou uma família, Deus usou um contexto, Deus tem usado pessoas ao seu redor para formar você, para formar o seu caráter, para trabalhar no seu caráter, para trabalhar na sua conduta. Quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Então, interessante, quando o oleiro olha para os vasos, ele percebe que existem médios, pequenos, grandes. Alguns são usados como decoração, outros como panela, né? Tem aquela jarra de barro lá que é delícia comer feijoada nela. Vários recipientes, candelabros, até filtro de água, entre outros. Então, o barro com que usa o vaso, para fazer o vaso, é especial, é particular. Um vaso que eu vou fazer para colocar a planta dentro, não pode ser que eu vou fazer para fazer comida. Você sabia disso? Cada vaso, o oleiro sabe o que ele está fazendo. Eu não posso pegar qualquer argila aí fora e falar, não, vou fazer uma panela para você agora. Não, existem barros específicos, existe, presta atenção, um calor específico para ser calmado. Senão alguns barros trincam. Sabe por que Deus às vezes dá alguns alívios na nossa vida, no meio da tribulação? Porque se for calor demais, a gente espana, a gente trinca, porque Deus nos ama. E se trincar, já, ele quebra e faz tudo de novo, amém? Amém. O teu amor me refaz, aleluia. Você já ouviu falar de alguma guerra onde eles onde eles disputavam posse de petróleo? Ouro? Sim ou não? No Kuwait lá, no Kuwait, quando teve guerra lá, Irã, Iraque, quem eles disputavam? Areia? Sim ou não? Não, era petróleo, porque o petróleo parece que é valioso, não é? Mas já viu alguém brigando com cara de barro? Não. Deus. Exatamente. Deus é o único que deu o que ele tinha de melhor por barro,
pelo pó da terra que ele formou e fez do homem. Ou seja, você é muito especial se você entender isso, irmãos. O diabo não te para, o diabo não te segura. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão entendendo. Mas o barro é muito frágil, irmão. Uma coisa é eu ter um vaso, né, de ouro, de prata, então nem se fala, né? Mas ter um vaso de prata é difícil quebrar. Tem que bater, tem que amassar. Não quebra assim. Às vezes você precisa de um calor intenso para derreter a prata. Isso não entendeu? Amém. Mas sabe por que Deus nos compara, principalmente em Jeremias, com o barro? Porque o barro é fácil de se quebrar. Nós precisamos entender que nós somos de barro. Nós somos de, como muitos dizem aí fora, mas é verdade, nós precisamos descer a casa do oleiro muitas vezes. Nós precisamos entender que nós pertencemos ao Criador. E quando nós começamos, né, a achar que nós temos alguma coisa, Deus vem quebra. Por quê? Ou para quê? Para que a glória que está dentro do leandro se manifeste. Enquanto você está muito vivo, aparece você, sua personalidade, seu jeitinho, seus trejeitos, né, a nossa ira. Aparece nós, a velha natureza caída. Mas quando eu me quebrando, quando Deus me quebra como um vaso, a glória que está dentro de nós, irmãos, começa a contagiar quem está em volta. Aquela ira começa a se tornar mansidão. Aquela raiva constante começa a se tornar doçura. Eu sou assim mesmo e não vou mudar. Pau que nasce torto, nunca endireito. Já ouviu essa frase? Pois é, Jesus é carpinteiro. Ele tem formão, serrote, ele tem facão, que você precisar. Pau que nasce torto, Jesus endireita, faz lindas cadeiras, lindos, né, violões. Deus sabe fazer lindos móveis. Ah, mas aquela madeira dele é acácia. Sabe o que foi feita a Arca da Aliança, que simbolizava a glória de Deus? Madeira de acácia, uma madeira mais dura, cheia de nós, difícil de lidar, né? Entrava farto na mão do marceneiro. Madeira difícil, é a minha e a sua natureza. Mas aí vem um lindo carpinteiro e nos põe no molde. Qual molde? E aí ele ainda nos reveste do quê? Da natureza divina, do ouro, da glória de Deus. Jaime, então tá bom. Aí Jeremias é interessante, né? Ele começa a dizer, imagina o barro começar a dizer para o seu senhor o que ele tem que fazer. Barro tem direito de dizer alguma coisa, sim ou não? Não. Barro tem direito de fazer birra? Não. Tem vontade própria? Não. Mas nós temos. E como? Só que qual a diferença entre, de repente, eu como pai, né, o Cleiton que falou aqui, o Valmir, né, você, cada um que tem filho, Márcia, Sol, cada um de nós temos filhos. Qual a diferença muitas vezes nós e os nossos filhos? Porque muitas vezes, presta atenção, se o filho fizer um mimo, você cede. É ou não é verdade? Às vezes nós cedemos. Tá bom, menino, então isso aqui cala a boca. É ou não é? Você está cansado, está tenso. Muitas vezes você cede, mas eu quero te dizer uma coisa, olha para mim. Deus, Ele não liga para birra. Deus, Ele não está preocupado se eu vou fazer um beijo de elefante, se eu vou ficar bicudo, se eu vou bater o pé, eu quero. Não adianta com Deus. Se Deus está nos quebrantando, o processo é até o fim. Sabe por quê? Porque quando você se levantar da olaria, quem olhar para você vai ver diferença. Mas não é uma diferença externa, ó, que vaso lindo, né? Não. Sabe o que faz valorizar um vaso que está dentro dele? Um vaso vazio não serve para nada. Até a hora eu acho bonito. Mas quando coloca aquelas flores, diferencia. Vocês podem dizer amém? Amém. Então que valor nós temos, Jaime? Nós como vaso de barro, isso é só uma introdução, hein? Olha só, que Deus está falando só da introdução. E aí nós vamos entrar na palavra, você vai entender mais ainda que eu estou dizendo aqui, como Deus nos ama. Obrigado pela amém, Danilo. Glória a Deus. Então nós como vaso de barro podemos ser uma obra de arte nas mãos do oleiro. E conforme nós formos moldados, seremos úteis para a obra de Deus. Mas a diferença é o que tem dentro de você. O que tem dentro de você? Órgãos vitais? Não é isso que eu estou falando, não. Você tem o maior tesouro dentro de você. A maior riqueza. Todo ouro, prata dessa terra não compra.
é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se eu for lá na Cracolândia, né, não sei como está lá hoje, né, mas anos atrás, se você passasse lá meia-noite com $1.000 no bolso, como você passaria? De qualquer forma? Não. Você ia se proteger, andar de lado e, né, como a gente fala na linguagem, ficar cabreiro, ficar alerta, né, olhar tudo do lado com as mãos no bolso, desesperado. Por quê? Porque o que você carrega de valor vai determinar sua conduta. Mas quando não entende o que eu tenho de valor, eu ando de qualquer forma. Se entristecer o Espírito Santo, acabou. Se ferir o mover de Deus, eu não estou nem aí. Mas olha só, presta atenção. Então, se eu andar de dia com os bolsos vazios, eu vou andar, e aí, beleza, cara? Não sei o que, eu vou embora, não é? Mas se você andar meia-noite com $1.000 no bolso, meu irmão, sua postura é diferente. A sua conduta é diferente. Por quê? Porque você entende que você está carregando. Eu estou carregando $1.000 e foi o pagamento do dia. E aí? Eu estou trabalhando lá de consultor. Aí você vai lá, né, e vende algo e ganha a sua comissão, não sei o que e tal. Aí estou saindo de lá, né, e tem que passar pela qualquer lugar, Jardim Ângela. Já passou o toque de rede, de colher, de subir. Mas eu, de repente, todos conhecem Jardim Ângela? Amém? Eu estou falando o que a gente geralmente ouve, né? E você está passando lá, qual é a sua postura? Você acha que você anda normal, com $1.000 no bolso? Sim ou não, irmãos? É óbvio que não. Eu quero te dizer, você tem um valor dentro de você que, se você entender, você ia ter temor de andar de algumas formas. Porque se João diz assim, para nós tomarmos cuidado para que não nos roube a nossa coroa, é sinal que nós podemos perder coisas de valor. E às vezes não é só financeiro não, queridos. É aqui dentro. Nós estamos entendendo. Eu sei que nós carregamos. Que nós possamos ser nesses dias vasos úteis. Porque vasos rachados, quebrados, são moídos, irmãos. O oleiro pisa, ele bate, ele soca até virar pó. Não deixe que as tristezas dessa vida, calamidades, enfermidades, preocupações e tantos outros problemas venham estragar o seu vaso. Amém? Amém. E aí eu quero entrar na palavra de Deus, com base nisso que eu falei. Jaime, como eu consigo vencer no meio da tribulação? Como eu consigo passar por algo e falar assim, eu nunca vou desanimar? Eu nunca vou ficar tribulado? Como que é isso? Vamos ler algo que Paulo escreve aqui. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8. Eu já vou lendo para ganharmos tempo. Em tudo somos atribulados. Diga atribulados. Mas não angustiados. Diga, mas não angustiados. Diga assim, Deus, eu serei atribulado, mas não ficarei angustiado. Eu ficarei perplexo, mas não desanimado. Serei perseguido, mas não desamparado. Ficarei abatido, mas não destruído. Uau, olha para mim. Presta atenção, você pode ficar atribulado, você pode ficar perplexo, você pode ser perseguido, você pode ficar abatido. A palavra de Deus diz que nós ficamos. Quem não fica aqui, irmãos? Quem é o da bola da vez aqui? Que é o perfeito? Fala para mim. Quem não tem o seu dia mal? Quem não sofre muitas vezes em casa, com família, com filho doente, com tudo? Quem não passa uma adversidade? Mas aqui está um segredo, ó. Eu vou ficar atribulado, eu vou ficar perplexo. Que é perplexo? Muitas vezes de boca aberta, fala, Deus, eu não estou entendendo. Olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Às vezes você fica perplexo. Você trava. Você trabalha em alguma coisa aqui? Diga amém. Amém. Eu posso ser perseguido por família, por chefe, por isso, por aquilo, mas entenda, no meio da perseguição, você não está desamparado. Amém? Ele crente, era tão inteligente, pois agora eu fiquei sábio. Amém? Antes eu era inteligente, mas agora eu sou sábio. Porque é a sabedoria de Deus, amém? É minha. Então, além de inteligente, ainda vem a sabedoria de Deus. Olha que bênção.
Os irmãos estão aqui comigo? Amém. Mas nós podemos ficar abatidos, irmãos. Tem dia que você olha assim e fala, meu Deus, e agora? Para onde correr, para onde se esconder? A gente falou de refúgio domingo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor que é o meu refúgio. Nós precisamos de refúgios, amém? Mas eu fico abatido, mas eu não estou destruído. E essa é a vergonha que o diabo passa. Olha para mim. O diabo, ele acha que ele armou uma para você e que não tem solução. E aí o diabo faz você ver, olha para mim, um castelo gigante. Ele fala, olha o seu problema, não vai dar conta, está abatido, e não sei o que, só que ele acha que nós estamos destruídos. Mas há um nome que está acima de todo nome. E quando eu digo Jesus, eu fico abatido. Eu sou ser humano, eu tenho emoções, mas nunca prostrado e destruído. Você pode aplaudir o Senhor? Sabe, então o que é isso? Primeira coisa, atribulados, mas não angustiados. Podemos, olha para mim, ter muito labor, porque a labor é trabalho intenso, são lutas, dificuldades, muitas tribulações, não conversam, muitas lutas que até sejam tormentos na nossa vida. A palavra no original significa, esse atribulado significa prensar, como uvas, espremer. Mas eu te pergunto, quando Deus te espreme, você é uma uva ou você é uma bola de molho que escapa fácil? Toda vez que Deus vai tratar algo na sua vida, você foge, você escapa. Mas eu quero dizer, chega uma hora que Deus te cerca, não tem como fugir, porque Deus precisa nos tratar. Vocês podem dizer amém? Amém. Então fala de espremer. Isaías 53, a palavra de Deus fala assim, e agradou a Deus moê-lo. Moer quem? Jesus. O que Deus quis que Jesus passasse tudo aquilo na cruz? Sim, para que eu e você entendêssemos o amor dele. Para que a humanidade recebesse esse amor, amém? Amém. Eu estava pensando numa coisa, né? Você imagina, né? Eu estava vendo aquele monte de gente naquelas manifestações lá. Imagina um avivamento, aquele povo tudo que está ali começa a cair. Lógico, tem crente ali no meio, né? Tem todo tipo de gente. Mas aqueles que não conhecem Jesus, se nós começássemos a orar e viesse um avivamento, o povo caísse de joelhos, e além de clamar pelos seus pecados, começasse a orar pela nação. O que você acha que Deus faria? Será que Deus não mudaria o quadro? Eu fico pensando, se tivesse um mover de Deus e varresse, e aí de repente esse mover passasse no Congresso, na Câmara, e saísse tocando os governantes. Ontem nós oramos aqui na intercessão, falando, irmãos, antes de todas as coisas, Paulo fala, eu te estimulo, eu te admoesto, que ore pelo ser humano, que ore pelos homens, que ore pelo rei, pelo governador, pelo presidente. Se está fazendo besteira ou não, a primeira coisa que nós cristãos temos que fazer é orar. Amém? Amém. Ah, mas vamos lá, vamos manifestar. Então vamos lá. Ah, vamos orar. Não, então vamos orar. Mas não critique. Amém? Amém. Amém? Amém. O que nós não podemos é abrir a boca e falar de uma maldita e não sei o que. Sabe por quê? Ai de nós, irmãos. Toda autoridade foi constituída por Deus. Se ela está fazendo besteira ou não, Senhor, o Senhor colocou ela lá, a tua palavra fala, o Senhor levanta reis e o Senhor os faz cair. É a palavra que Deus me deu, então se ela ou qualquer um. Aí eu ouvi dizer hoje, né, o Daniel me mostrou lá que o Haddad conversou lá com o Alckmin, baixou a tarifa. Só isso vai resolver o problema? Mas tá bom, e se mudasse toda a corrupção, ia resolver o problema? Não. Sabe por quê? Nós somos do mover de Deus. Nós precisamos de gente de verdade no Congresso, nós precisamos de gente de verdade na Câmara, nós precisamos de gente de verdade que faz diferença. Amém? Amém. Então a igreja não pode ficar omissa nisso. Ainda que eu não estou lá, não estou manifestando, não pintei a cara, mas eu estou orando. Fala, Deus, não usa isso e toca o coração do governante. Se tem gente que tem disponibilidade de estar lá, eu estou no meu quarto, eu vou orar. Fala, Senhor, usa essas pessoas, porque foi liberada uma palavra, irmãos. Né? Eu postei no Facebook, eu não sei quantos viram lá. Assim de Jacobs liberou uma palavra no começo do semestre no Congresso do Diante do Trono. Falou que Deus estaria removendo a corrupção.
E igual, né, o Leandro falou, e algo que eu creio, Deus vai abalar tudo que é abalável na nossa vida. Na nação tem que abalar, irmãos. A gente não tem que ser conhecido como país de futebol, da pornografia, do carnaval, não. Mas um país que é do Senhor Jesus. Para chegar lá, eu não vou nem falar que tem que comer muito arroz e feijão, não. Tem que deixar de comer muito arroz e feijão. Tem que jejuar, orar e pagar um preço. É o nosso papel como cidadãos, amém? E aí tem um lado natural. Mas fala disso, fala de lutar, de ir lá, de espremer, de pressionar. Você está sendo espremido, irmão. Deus está te pressionando com firmeza, é a palavra no original. Tem um caminho comprido, estreito, contraído. Trazendo uma metáfora, quando nós estamos atribulados, fala que nós estamos aborrecidos, aflitos, angustiados. Na verdade, não é nem angustiados, é aflitos. Sabe aquela coisa que eu não tenho saída? Mas é justamente a hora que Deus é terrível, Deus é sábio, Deus é forte, Deus é maravilhoso. É a hora que Ele fala assim: puxa vida, nossa, demorou para você entender que tinha que acabar suas forças mesmo. Agora você vai ver o que é Jeová, Rafá, Jireh, Nissi. Amém? Amém. Pois é, mas um outro lado da palavra diz que eu vou ficar aflito, mas não angustiado. Como assim, Deus? Eu fico desesperado no meu coração, mas como assim eu não posso ter essa angústia? O original de angústia aqui fala restringidos no espírito. Nós ficamos paralisados pelas circunstâncias, não conseguimos orar, não conseguimos ver Deus, não conseguimos lembrar, trazer a memória o que Deus fez lá atrás. Um dos maiores moveres, irmãos, para você viver sem dificuldade na sua vida é trazer a memória de sua esperança. O mesmo Deus que te deu uma pipoca na porta de um bar através de alguém, é o Deus que pode dar a provisão que você precisa. O mesmo Deus que curou a dor de cabeça, Ele cura o câncer, Ele cura a AIDS, Ele cura a memória, Ele cura... Amém? O mesmo Deus que salvou a tua vida, salva quem está do seu lado. Amém? Mas vamos ser sinceros, seres humanos aqui falando, primeiramente eu, na hora da aflição nós pensamos isso? Não. Sim ou não? É óbvio que não. Mas é o que Paulo fala: não fique restringido no espírito. Você vai ser espremido, você vai ser pressionado, você vai ter um caminho cumprido para vencer estreito. Alguém disse isso na Bíblia? Disse ou não disse que ia ter um caminho estreito? Sim. Está estreito, irmão, eu quero te dar uma boa notícia, está no caminho certo. Mas está tudo muito fácil, se preocupe. Porque daqui a pouco é funil. Vocês estão me entendendo? Amém. Então diga: eu serei atribulado, mas não angustiado. É aquela coisa, mano. Glória a Deus. Mas o Senhor, Deus. Amém. É tão interessante. É como esse vidro, irmãos. Como esse vidro é uma coisa fina. Uma porta dessa, fina. Quando eu passar por ela, a pessoa já está do outro lado. Deus já preparou. Não é querer emocionalizar você, não é querer empolgar você, mas é fato. Quando nós entramos aqui, né, Roberto? Todo dia estava conversando. Parecia algo loucura, parecia algo doideira, mas Deus falou, porque Deus já tinha bênção lá na frente, Deus tinha vocês para chegarem. Amém. Outros que ainda vão chegar. Amém. Outros que não vieram hoje, outros que virão domingo. Não estão entendendo? Amém. Deus sempre tem um plano. O diabo acha que ele arquitetou tudo, falou: derrubei, derrotei. Aí Deus puxa da manga. Aí é juiz que cometeu erro, vai não sei quem, não sei. Deus só vai honrando. É igual diz o Lázaro: eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É fácil, mas Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Quando que glória a Deus serve? Quando é difícil, mano. Quando parece que a coisa não vai, não arranca. Eu lembro que teve dias aqui que eu vim limpar aqui à tarde, nas quarta-feiras, eu chorava, eu falava: Deus. Aí eu orava uma coisa, chegava o Roberto no dia seguinte, falava: já, irmão, tá. Vinha outro, falava: tá. Vinha outro, tá. A gente ia para um monte, e eu falava: tá. É o que eu falava. Para que eu tenho testemunha, dificuldade, aflição, essa vontade de não quero saber de nada. É
ou não é? Mas você confia em Deus, aí Deus vem e te espreme. Fica quietinho, deixa eu fazer. Sai de cena que eu vou comer a mão. Segunda coisa, ficamos perplexos, mas não desanimados, como assim, Jair? Palavra perplexo, aporeu. Estar sem recursos, estar em dificuldade, deixar em necessidade, embaraçado, em dúvida, não saber que caminho tomar, achar-se perdido, não saber se decidir o que fazer. Quantos já passaram ou têm passado por isso? Digam amém. Amém. Pois é, se tem situação que você está desembaraçado, irmão, eu vou falar para você, Deus é perigo, Deus é sábio, Deus é poderoso, né? Para desembaraçar, para suprir a necessidade. Mas a palavra que diz desanimado, exaporemai, um nome diferente, diz assim: completamente destituído de medidas ou recursos, renuncia a toda esperança, está em desespero. Tá bom, eu estou embaraçado, mas eu sei, igual Jó, eu sei que o meu Redentor vive, Deus vai mudar, isso vai reverter. Deus, eu estou vendo, já foi uma semana, 2 meses, olha como está a situação, e você não para de clamar. Irmão, sabe o que a Bíblia conta? Olha para mim. A história de uma viúva inoportuna. Como assim? Ela ficou tanto no ouvido do juiz, tanto que ele levantou de madrugada e falou: eu vou julgar a causa dessa mulher, porque eu não aguento mais ela falar na minha orelha. Batei e será aberto. Buscais e achareis. Pedi e será dado. Deus já liberou. Toma posse. Então eu estou embaraçado, eu estou em dúvida, está tudo contra mim. Mas o que eu não posso é renunciar a toda a esperança. Falar: não tem jeito mesmo. Acabou. Né? Muita gente vai para o suicídio por causa dessa segunda parte. Porque acha que não tem mais esperança, mas é mentira, irmãos. Eu vou usar um ditado popular, olha para mim. Já ouviu um ditado que diz que a esperança é a última que morre? No reino de Deus ela nem morre, irmãos. Ela não morre. A esperança que se adia, ela apodrece os ossos. Então começa a esperar no Senhor, começa a crer, começa a gerar. Pode não ter vindo hoje, olha para mim, não olha para o Ricardo não. Por favor, olha para mim, não perca esse Deus. Deus quer falar com você, amém? Amém. Não disperse somente seus olhos fixa. Amém? Porque Deus quer falar. E quantas vezes nós sofremos, nós queremos desistir e falar: Deus não vai acontecer, Deus não vai dar. É mentira do diabo. Deus já escreveu, Deus já determinou e desculpa o termo vulgar que eu vou usar, que se lasca que o diabo disse. Amém? Amém. Eu vou crer que Deus prometeu. A palavra de Deus fala que nas promessas do Senhor nós temos o sim e o amém. Então a salvação da minha mãe, da minha irmã, além de mim, já estava escrita e determinada por Deus. Eu posso descrer, mas não vai mudar nada, porque se Deus já liberou a palavra, independente de mim, vai acontecer. Deus usa um profeta no meio da rua, Deus usa a mula, Deus usa um coqueiro, cara foi do lado, outro, Deus existe, sei lá. Mas para acontecer o que Deus determinou, irmão, Deus move fundos imundos. Quantos dizem amém? Amém. Eu vou te falar uma coisa. Eu lembro um dia que eu estava dando curso de maturidade lá na outra igreja, e aí eu estava falando sobre a palavra de Deus, que ela é, como se diz, meu Deus? A verdade, ela é a base do trono de Deus, a santidade, a verdade. E se Deus desviasse um milímetro para a direita ou para a esquerda, o universo teria que se desintegrar, porque tudo que Deus criou é com base na palavra, com base na verdade, amém? Amém. Eu estava falando, né, falei, aí veio uma irmã e falou assim: já, mas se Deus quisesse que o mundo acabasse em dilúvio? Eu falei: mas está escrito que não acabaria novamente. Deus já falou, eu vou chamar Deus de mentiroso. Ele falou: mas aí ele me provocando, e se Deus quisesse? Eu falei: irmão, Deus já disse, Deus vela pela palavra dele. Se Deus diz que não vai acontecer, ou se Deus diz que vai acontecer, é dessa forma. Aí a terceira vez ele virou e falou: mas se Deus quiser mandar o dilúvio? Eu falei: olha, então Deus vai ter que mandar máscara de oxigênio para todo mundo, porque ninguém pode morrer se ele já determinou que não vai ser no dilúvio. Amém. Aí ele não precisou falar mais nada. Mas eu não sei porquê. Eu não fui grosso nem ignorante, mas a palavra, irmãos, ela é imutável, ela não é relativa. O que Deus disse é absoluto. Pode vir os 45 gols de ouro. Antigamente tinha um gol de ouro, né? Essa escola da confederação que está passando aí. O cara ia lá, como chama? Prorrogação, tempo extra, estava jogando, aí o cara dava uma vacilada, o outro ia fazer o gol. Acabou o campeonato pro cara. Gol de ouro era morte súbita, era chamado. A palavra de Deus é morte súbita para o diabo. Amém. Quando você crê e acontece, acabou. Quem não tem
esperança é Ele. Ele criou. Assim, o diabo é alguém que fica trabalhando, e quando você diz Jesus, cai tudo. Trabalha, você diz Jesus, cai tudo. Foi igual as folhas que eu falei aqui. Se você põe o olho bem perto, parece um castelo grandão, mas são duas folhas. Você dá um sopro, cai tudo. Muitas vezes são circunstâncias da sua vida que você tem passado. Você tem olhado no natural e realmente parece grande, mas é um sopro de Deus. Como que Deus vai destruir Lúcifer? Você lembra? O sopro das narinas. Oi, cadê? Aquele que atormentava. Eu falei, Deus, se eu estiver lá então, deixa eu dar um soco, fazer alguma coisa, uma vingança santa também. Mas um sopro da narina, será que esse Deus nosso é poderoso, Ricardo? Eu não sei o que eu estava falando esses dias, a pessoa perguntou assim para mim, por que Deus não destrói o diabo? Já eu falei, porque Deus não seria justo. Deus criou o plano da redenção, Deus precisa ser justo naquilo que Ele mesmo estabeleceu, amém? Amém. Porque era muito fácil para Deus onipotente, todo-poderoso, vir o diabo. Mas você acha que ia acabar todos os problemas do mundo, sim ou não? Não, porque o maior problema somos nós, seres humanos, a velha natureza. O diabo só aproveita. Nós somos seres difíceis, é uma irmãos. Vamos reconhecer, começando aqui, ó. Crucifica, vai. Quantos podem dizer amém? Amém? Você pode estar até embaraçado, irmão, em dúvida, mas não renuncie à esperança. Você não está destituído de recursos. Tem um Deus que luta por você, de alguma forma Ele está testando você, de alguma forma, né? Deus está só esperando sua resposta. Eu imagino Jó, tudo no ponto, o cara se coçando com um cabo de telha, a Bíblia fala que estava purulento, o negócio saindo pus ali, todo mundo, a mulher falava, amaldiçoa seu pastor e morre, amaldiçoa seu Deus, a sua igreja e morre, desgraçado. Ela está na Bíblia, lógico, não está o pastor, né? Porque eu não tinha, mas está, amaldiçoa seu Deus e morre. E os amigos de Jó, você deve ter algum pecado oculto, hein? Você não anda muito em santidade, né? Complicado. Difícil essa vida de crente, né, Jó? Eles são os amigos de Jó. Gente carnal, que vem abrir a boca para piorar seu problema. Fuja. Se afaste de gente que esfria a tua fé. Porque de repente alguém te dá uma palavra, sente o teu coração, você se levanta e a bênção vem. Aí Deus fala, mas estava na porta, você demorou para entender. Quantos podem dizer amém? Amém. E Jó virou e falou, independente de ele dos amigos dele, da esposa, ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Deus dá e Deus tira quando Ele bem quer. Ele é Deus. Mas quando Ele dá também, irmão, é glória. Você pode, presta atenção, vem todos os problemas de uma vez, você fica tribulado, fica duro da vida. Mas quando vem a vitória, é de sacolão também. A bênção vem de monte. Aí é fácil glorificar Deus, né? Deus já está cozinhando o galo. Como assim, Jair? Deus está preparando a bênção para você. Amém. Quem na roça cozinhar galo demora. Tem que ferver a água mesmo para tirar as penas, que é duro, é igual nós, somos duros. Então Deus está cozinhando o galo. Mas depois arranca o couro, já vai para a panela. Virou até poesia, né? Vocês podem dizer amém? Amém. Diga Deus. Eu posso ficar perplexo. Mas não desanime. Porque eu creio, meu Deus. Outra coisa, a Bíblia diz que podemos sermos perseguidos, mas não somos desamparados. Que essa palavra significa diogo, fazer correr ou fugir, afugentar, escapar, correr prontamente, a fim de capturar uma pessoa ou alguma coisa, como um caçador atrás de um animal. Então você pode estar sendo perseguido por alguém, irmão, em palavras e atitudes, em diversas formas. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus Cristo. Você não está desamparado. O que é desamparado? Eikatalepo significa você não está abandonado, deserdado. Você não está sozinho. Você não está totalmente abandonado, completamente desamparado, deixado para trás. Ou seja, ao ponto de desistir de sobreviver. Deus cuida de você. Amém. O pastor pode não estar lá 24 horas na tua casa com você e tal. Mas o pastor do Salmo 23, ele está lá e ele vê a tua causa. O dia que você não tem aflição, essa palavra passa pelo seu ouvido e você acha interessante. No dia que você está mal, velho, começa algo para você. Faz uma diferença. Então guarde ela para o dia que você passar por algo. Amém.
Porque a gente tem a tendência de ser natural. A gente ouve a palavra, legal, interessante isso, né? Não, irmão, isso é a palavra de Deus. Isso aqui é remédio, para alguns está sendo remédio, talvez está sendo até uma bezetacil na veia. Quantos podem dizer amém? Amém. Ou seja, eu não sou deserdado. A palavra de Deus diz assim: ainda que a tua mãe que te amamente, meu irmão, você é tão sério. Vivemos em dias em que mães soltam seus filhos no supermercado, esgotam, na descarga, joga no lixo, mala no saco de lixo, joga no rio, abandonos. Mas Deus diz: ainda que a mãe te amamente. Olha que mãe é alguém que não é de fazer isso. Tem pais que geralmente viram as costas, são irresponsáveis, mas geralmente mãe não é de fazer isso. É uma ou outra assim, contado no dedo mindinho, não é, mãe? O amor de mãe é comparado às vezes ao amor de Deus. Porque o amor que cuida, protege, está junto. Nós pais fazemos essa direção, estamos juntos. Mas a mãe carregou, a mãe gerou. Então a mãe briga ali, enfim. Mas olha o que Deus fala através de Isaías: ainda que a tua mãe que te amamenta te abandone, eu, Senhor, não te abandonarei. Não te desampararei. Mas o teu nome está escrito na mão da minha mão. Eu fico imaginando Deus, a palma da mão dele deve ser gigante. Ele olha lá, Jaque, Cleiton, Valmir, está lá, Ricardo, está, né, o Júlio, está o Pedro, tá, e tem vários Pedro: Pedro César, Pedro Júlio, Pedro não sei o quê. Não é só o Pedro, não é só o Jaime, não. Deus, irmãos, isso é profundo demais. É uma mãe. Quanto tempo será que eu te conheço, Antônio? Mas eu conheço o nome dela. Várias vezes eu olho para alguns aqui, eu sei seu nome. Cheguei: oi Paulo, tudo bem? Oi, né? Eu sei o nome, sobrenome. Mas eu sou limitado. Imagina Deus, se eu, limitado, pequenininho, sei isso. Deus te conhece, William. Frente, trás, verso, CPF, RG. Deus cuida de você, amém? Em nome de Jesus. Olha para mim. Então assim, Jaime, tem algo que quer me capturar, tem uma situação que quer me afugentar, tem uma situação que quer me fazer fugir. Entenda, você não está desamparado. Deus é contigo, irmão. Se eu pudesse abrir o seu HD, formatar e colocar isso e ter revelação, eu o faria, porque isso faz uma diferença tão grande. Mano, agora a gente falou domingo. Quando eu sei que Deus é meu refúgio, eu ando na rua de cabeça erguida. Não porque eu sou orgulhoso ou altivo, mas eu estou protegido, estou guardado. Ai, aquele que toca em mim. Eu não sei o que é síndrome de pânico, eu não sei o que é medo, eu não sei, eu ando nos becos, nos lugares. Já, vamos na favela hoje? Tá, vamos. Mas não é perigoso para quem? Para o diabo? Nós temos que ser ousados. Nós é que somos um perigo, irmãos. Mas se eu morrer, eu vou para a glória direto, não pago nem pedágio. Porque eu sei quem eu creio, eu sei quem. Amém? Amém. Você é cuidado por Deus, cara. Você não está desamparado. Toca o teu irmão e fala: protegido de Deus. A gente fala, né? Já viu aquela frase: fulano tem costa larga? Imagina quando Deus é o nosso guarda-costas. Guarda-costas, irmãos. Deus vai reverter. Põe a mão no teu coração, diga assim: Jesus, posso ser perseguido. Às vezes me dá vontade de correr e fugir. Mas eu sei, de todo o meu coração, que não estou desamparado, nem abandonado, que o Senhor é comigo. Para que nesse dia, Senhor, o Senhor possa provar isso para cada um nesse lugar. Não porque o Senhor tem que provar. Senhor, muitas vezes nós, Deus, queremos ter uma experiência com o Senhor. Deus, que o Senhor possa mesmo provar para cada um agora, em nome de Jesus, nesses dias. Amém? Amém. E por fim, querido, nós podemos estar abatidos, mas não destruídos. A palavra abatido é catabalo, lançado para baixo, lançado por terra, prostrado, colocado em lugar inferior. É o que o diabo quer fazer. Te jogar para baixo, trazer complexo de inferioridade, autoestima lá embaixo. É o que o diabo não vai fazer. Ele quer pôr pessoas para te depreciar, para se achar melhor que você. Só que quando você entende quem você é, cara, o diabo não vai te tocar. Não vai. Não toca a tua identidade, não toca o teu coração, não toca a tua fé. Amém? Amém. Ele pode até tentar, irmão. Ele me deixa batido, ele me deixa
Sabe, as situações da vida me deixam abatido. Poxa, ninguém é de ferro. Mas a diferença é a seguinte: eu não fico destruído. Porque aos 45 é igual o rock, né? A gente que é um pouquinho mais antigo, assistia aquele filme do rock, o rock apanhava, pôr no rosto, quase caindo. Aí o rock dava um soco pro cara e vencia a luta. Mas pera lá, o cara bateu nele, venceu os pontos. No nocaute fala mais alto. Aleluia! No MMA, o falastrão, o Sony lá, bateu no Anderson, fez o que queria. Aí o Sony foi lá e finalizou ele, acabou a luta. Aí ele falou: não, mas eu bati no Anderson. Mas todo mundo falou para ele: não, mas olha lá, quem venceu foi ele que finalizou. A palavra final é de Deus. Deus finaliza tudo. Deus finaliza tudo. Deus é o alfa, sabe por quê? Porque ele é o começo de tudo. Mas Deus é o ômega, porque ele também é o fim. Irmãos, eu estou com fé. Tanta coisa assim, tudo impossível. E eu sei que vai acontecer. Nós não cremos em qualquer Deus. Eu estava lendo isso hoje no Salmo 37. Até mandei para os irmãos, né, o Salmo 37 eu falei, né, que o Leandro também falou aqui do justo, não viu na descendência dele mendigar o pão. Mas não foi esse versículo incrível que me chamou a atenção. Sabe qual foi? Foi que ninguém nunca foi envergonhado por confiar em Deus. E não vai ser agora. Então eu posso ser lançado por baixo, situações querem me lançar por terra, querem me prostrar, querem me paralisar, olha para mim, me jogar no lugar inferior. Mas eu, Apolume, ou seja, eu não vou sair inteiramente do caminho, eu não vou abolir o processo, eu não vou colocar fim no processo, eu não vou trazer ruína à minha casa, eu não vou me tornar inútil, eu não estou morto, amém? Eu não vou me entregar, eu não vou me entregar à miséria eterna no inferno. Não vou perecer. Jesus disse, Deus falou através de Jesus falou: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo mundo que nele crê não pereça. Não é só perecer no inferno, não, é perecer na terra. Se creres e obedecerdes, comeremos o melhor dessa terra, irmão. Oh Deus, nós vamos ver coisas desses dias. Vocês vão chegar aqui aos montes de testemunho. Amém? Nós vamos fazer vida aqui. Não tem isso a ver. Eu estou crendo. Eu sei que eu não estou sozinho nisso. Amém? Amém? Sei que tem gente orando, gente jejuando, e as causas aí vão se reverter em nome de Jesus. Nós não estamos aqui para só provar um versinho. Deus me perdoe, não é desmistificando o mover de Deus, Deus me livre. Eu estou falando só para sentir um arrepio, ter uma experiência, né? Não! Mas para ver a glória de Deus em circunstâncias impossíveis, em causas que muitas vezes está do seu lado e você não vê. Porque você não pergunta para o seu irmão se ele está bem. Vamos para a causa, vamos nos unir. Amém? Amém? Deus não quer que eu seja arruinado e perdido. O diabo quer me lançar por terra e me prostrar. Mas eu levanto a cabeça mesmo, ó. Irmão, você pode estar jogado nos braços, como eles dizem, mas um olho seu que abre, esse é o de filho. Tem um rapaz, quando estava aqui na operação daqui, lembra que tinha o pessoal que cantou, vocês lembram? Aquele pessoal? Tinha um rapaz ali no canto, um deles dois estão sentados, bem ali. Estava junto com as mulheres lá de lenço rosa. Esse rapaz tinha uma cicatriz aqui e tal, ele não sabia. Aí a mãe dele me contou. Ele sofreu um acidente de moto porque ele se arrebentou. E chegaram e cobriram ele com alumínio. Ou seja, mas de repente estava passando um bombeiro lá, o cara do resgate, olhou e viu uma mão mexendo. O que eles fizeram? Já pegaram o cara, aqueceram o cara, oxigênio, não sei o que. Ele é um milagre vivo, ele passou não sei quantas cirurgias, está vivo, brinca. Não, passou por tratamento psicológico, tudo. Uma mão que mexeu. Esse não é vida. É isso que o diabo precisa entender. Ele pode achar que ele nos derrota, mas um dedo que se levanta. Um olho que se abre. Deus sabe que você está vivo. Pode não ter saída. Vai ser tudo difícil. Aí Paulo fala por quê? Já por que eu gosto dessas coisas que você citou? Que eu levo sempre no meu corpo o morrer de Cristo. Para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Há coisas que Deus não nos explica e nem vai nos explicar. Ele não tem obrigação. Mas
lá na frente nós começamos a entender. Eu passei coisas esse ano assim que eu falava, meu Deus, não estou entendendo. Na verdade, no ano passado, né? Esse ano já foi totalmente diferente. Mas eu passava assim, eu não entendia. Eu perguntava, Deus não me respondia, Deus não queria, sabe? Não me trazia os porquês. Mas eu comecei a entender os fraquês. Amém. Eu falei, puxa vida, eu tenho que trazer as marcas de Cristo no meu corpo, no meu coração. A gente não entende, Cleito. Uma hora está tudo bom, tudo cômodo, tudo. Mas de repente bagunça tudo. Não é, Valdir? Bagunça tudo. Bagunça o seu lanche. Está tudo bem. A Deus está aqui numa boa, mas em segundos converte tudo. Não é interessante? Dói, sangra, machuca. Mas eu vou falar para vocês, irmãos. Quando você se levanta, aleluia. Ninguém te segura. Você se levanta numa autoridade que as pessoas à sua volta, muitos vão falar, uau, que homem e mulher de Deus. Mas fala assim, eu explico algumas coisas. Não é minha piedade, não é minha força. Deixa eu contar uma história. Gostou? Amém. Seja forte nesses dias. Veja as dificuldades, vamos nos unir, pois o único dono desse grande tesouro é o nosso Deus, amém? Amém. E Ele cuida do recipiente onde Ele tem trabalhado, esse vaso. Nós somos importantes sim, desde que sejamos portadores desse tesouro. Não abra mão. Se você é cristão, pelo amor de Deus, não abra mão desse tesouro. Sozinho você não vai dar conta, você não consegue, nós não damos conta. Se com Ele é difícil, sem Ele meu. A memória guardará o que vale a pena, porque a memória sabe de mim mais do que eu, e ela não perde o que merece ser salvo. Eduardo Galeano, pensador. Ou seja, essa memória que dá esperança que vale a pena. Se fortifica na fé. Porque o nome de Deus diz assim: lembre-se, não adianta ser um sobrevivente, a menos que você faça valer a pena sobreviver. Você precisa ter uma história para contar para os seus filhos, discípulos, pessoas que amam de Deus agora no teu caminho. Nós não sofremos à toa, irmãos. Mas eram pessoas que precisaram de resgate. Mas tem sobreviventes aí. Tem hora que você faz assim, ó. Ufa, Deus, eu nem sei como eu passei por isso. Mas olha no céu. Mas fala que eu sei. Senhor é tremendo, Senhor é. Você fica sem palavra, cara. Sabe por que você fica sem palavra? Eu sou tão pequenininho. Realmente, Deus, eu reconheço, eu sou limitado. Às vezes eu sou tão medíocre, eu faço promessas e não dou conta. Enfim, mas só você vê assim a grandeza de Deus, o poder de Deus. Isso te dá segurança que Ele é teu refúgio, você não está sozinho, aquela coisa de vamos, filho, vem cá, Flávio, vem cá, Isaac. E volta o braço dele, e volta o braço. É assim, o Isaac vai andando e você está simbolizando mesmo Deus com ele. Ele está protegido de todos os lados. Quem vai mexer com ele? Quem vai atacar? Há espaço para a enfermidade? Há espaço para o pecado? Aqui não há, irmão. Ele está envolvido, ele está protegido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode descansar. Porque ele fez do Senhor o quê? O refúgio dele. E nós estamos pregando isso em sequência, eu entendo sim, porque Deus tem nos dado essas palavras. Porque nós, essa é uma igreja de restauração. Se você tem passado algo, Deus vai restaurar o seu sonho, Deus vai restaurar a sua motivação, Deus vai restaurar a sua fé. Mas não para você só ficar bem, para você pegar alguém no caminho, vai estar mal, e aquilo que te feriu, aquilo que você sofreu, você vai com alimento, remédio e refúgio para a pessoa. Amém. Amém. E aí eu finalizo dizendo, vem cá, Leandro, faz favor. Nós vamos cantar essa música de novo. Bem suave, tá aí. A palavra de Deus diz em Lamentações 3:21. O homem de Deus tem que ter experiências com Deus, irmãos.
seja elas difíceis, ou seja visões, porque é gostoso ter uma visão com Deus, falar, tive uma experiência com Deus, Deus falou comigo na palavra. Vou falar, esse sofrimento que você muitas vezes passa, é experiência com Deus também, cara. Você vai poder contar para os seus filhos, vai poder ajudar pessoas, motivar pessoas, levantar pessoas. E outra, eu coloquei uma coisa nesses dias, a dor me torna, sabe o que? Mais compreensível, menos arrogante. Eu não preciso pisar em ninguém. Vem calma, vamos chorar, tua dor é minha dor, eu sei o que você está passando. Jeremias, o profeta, diz assim: eu quero trazer a memória o que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E aí ele diz: grande é a tua fidelidade. E ele diz: a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma: portanto